É possível ser feliz na universidade? Este é o tema do 4º episódio do Marginalia Podcast. Olá pessoal, aqui é o Tadeu de Oliveira, jornalista e doutorando do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da UFRN. Estamos aqui diretamente da sala do Marginalia, grupo de estudos transdisciplinares em comunicação e cultura. E eu estou aqui acompanhado do professor Alex Galeno, professor do Instituto Humanitas da UFRN, e também dos estudantes do Bacharelado Interdisciplinar em Humanidades do Instituto Humanitas, Cindy Emily, Maiara Andrea e Tauan Ribeiro. Importante também, pessoal, lembrar sempre que vocês podem conferir todos os episódios do Marginalia Podcast no YouTube do Marginalia. Os episódios que nós temos até agora lá disponíveis são Doença e Docência, Ódio na Universidade, Ignorância e agora esse 4º episódio que estará disponível em breve também no Spotify, como os outros episódios que nós já realizamos aqui. Felicidade e Universidade. No verão de 1960, o antropólogo Jean Rouch passou dias inteiros vagando pelas ruas de Paris, acompanhado do filósofo Edgar Morin, e não para flanar, como também teria sido legítimo. À maneira de Sócrates, que na Atenas de sua época submetia qualquer um que estivesse a seu alcance a perguntas sobre as grandes questões, os dois paravam os passantes e interrogavam-nos. Eles, porém, em vez de entabular longos diálogos maêuticos com as pessoas, faziam sempre a mesma pergunta: você é feliz? A pergunta de Rouch e Morin é uma pergunta delicada e profunda, embora dirigida a desconhecidos por desconhecidos. É uma pergunta ingênua, premente. Uma verdadeira pergunta. Você é feliz? Somos felizes? Sou feliz? Trecho do livro A Vida Secreta das Emoções, da filósofa italiana Ilaria Gaspari. Professor Alex Galeno, é possível ser feliz na universidade? Pergunta difícil, né? Mas vamos lá. Primeiro que ser feliz na universidade, perguntar-se como é que estabelece alguns parâmetros para a felicidade. Eu, nesse sentido, sou muito mayakovskiano, herdeiro do poeta russo, quando ele dizia que era necessário arrancar alegrias ao futuro. Como professor da universidade, como ex-aluno e como alguém que procura construir utopias e ilhas de felicidade na sala de aula, na pesquisa, no dia a dia, eu acho que sim, é possível construir ilhas de felicidade. Porque a felicidade ela tem que ser levada em conta com a melancolia, quer dizer, é necessário um certo ceticismo cotidiano com o que você está. Agora, o que significa isso? Para mim, só é possível essa conquista de ilhas de felicidade com um choque que eu chamaria de um choque ético megalopsíquico. Essa expressão megalopsíquico é do filósofo Aristóteles, que ele diz que megalopsiquia é aquilo onde o indivíduo é capaz de amar o outro universalmente, então o estrangeiro ele também é um aliado, é um amigo. Ele é um sujeito que eu dedico filia e proximidade para a construção coletiva. Então eu acredito nisso, quer dizer, é um espaço de que a gente tem um desafio ético, de uma nova construção cotidiana dessa megalopsiquia, quer dizer, a palavra megalopsiquia vem do grego, significa também a possibilidade de você se avizinhar de bondades, né? Quer dizer, eu me avizinho de um lado de felicidade que é magnânimo. Preciso reconhecer o outro que pensa diferente de mim ou a outra como um sujeito magnânimo, por isso que é um choque ético. E para uma construção ética precisa mudar a configuração política e ao mesmo tempo epistemológica e da construção da organização da universidade. Como eu acho que o indivíduo ele é simultaneamente feliz e infeliz, a universidade representa exatamente esse espaço do que é o sujeito. Então, eu acho que sim, ninguém suporta só a felicidade, porque é uma sociedade totalmente feliz, é uma sociedade irreal. Agora, viver só na insuportabilidade da infelicidade, e muitas vezes a universidade é confundida com isso no dia a dia, também é insuportável e é irreal. Então, é uma construção que eu acho que ela é menos individual, é menos, digamos, de responsabilidade de cada professor, de cada professora, de cada aluno, de cada funcionário, mas de uma construção de um projeto coletivo. E eu chamo isso de um choque megalopsíquico. Você é feliz na universidade? Eu acho que depende do momento, né? Mas
como o Alex falou, é realmente isso. Não tem como a gente viver só de alegria, né? É preciso a gente passar pelos momentos tristes. Mas eu acho que na universidade, sim, porque toda a conexão que a gente cria com outras pessoas, as relações, isso faz a gente mais feliz, faz a gente conseguir caminhar um pouquinho mais fácil com todos os problemas que a universidade também tem. E também as conquistas que a gente tem, né, por conta da universidade. Então, eu acho que sim. Acho que é possível, sim, ser feliz. Interessante, importante. Depoimento fala da estudante Maiara Andrea, do Instituto Humanitas. Muito importante, muito interessante também, Alex. Além desse depoimento da Maiara, essa ideia da megalopsiquia, Sim. que é resgatada pelo Morin e o Sloterdijk na obra Tornar a Terra Habitável. Sim. Né? Que é muito interessante também que todos os ouvintes tenham acesso a esse material. Está disponível gratuitamente. Gratuitamente no repositório da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Está lá de graça, pessoal. É só chegar, baixar, ler. Leitura muito agradável, diálogo entre os dois grandes pensadores do nosso tempo, Edgar Morin e Peter Sloterdijk, sobre formas de suportarmos, superarmos, criarmos novas vias de habitar essa terra em que convivemos todos os dias. É interessante essa perspectiva da megalopsiquia. Sim, né? sim. Muito importante. Que também tem uma consonância, Alex, com esse potencial de criação da universidade. Né? Sim, a questão aí é que, por que eu digo que é ética, é política? Porque precisa dar uma grandeza, como eu estava dizendo, na etimologia da palavra megalopsiquia, significa grandeza da alma ou da percepção. Então é preciso um outro sujeito que queira se avizinhar, que queira compartilhar essas ilhas de alegria para fazer, além de ilhas, acho que fazer espaços mais universais. Né? O Aristóteles diz que, resgatado por Sloterdijk, como você bem lembrou, é o que ele chama de a possibilidade de um universalismo familiarista, você pensar a humanidade como uma grande família. Eu penso a universidade como exatamente essa imagem, não de uma família que pensa o mesmo, que pense a maneira, digamos, egocêntrica e fechada no seu projeto identitário, mas como um espaço de produção, de criatividade sim, mas com produção de universalidades, que você incorpore o estrangeiro dela mesma e de um outro. Então a grande família humana, que eu acho que deveria ser um modelo ético para a humanidade, não da guerra, por exemplo, e do ódio, devia ser compreendida esse projeto para a universidade. Veja, um filósofo antigo, contemporâneo, que eu acho que dá uma chave interessante para a gente pensar a felicidade e a alegria. Aí não é uma bondade no sentido, digamos, da autoajuda, né? Ao indivíduo bonzinho, etc. Não se trata disso. Se trata de você ampliar a necessidade da percepção. Se eu amplio a minha percepção no plano cognitivo, eu me associo mais ao outro. Eu me associo mais na disciplina, no curso, no texto, na formação dos alunos na sala de aula. Quer dizer, eu dou uma formação mais interdisciplinar e transdisciplinar, então eu estou construindo coletivamente e estou absorvendo um saber estrangeiro. Então, o que Aristóteles antecipa é a ideia de você conversar com aquilo que é estranho, que é aquilo que é infamiliar, que é aquilo que é diferente. E nada mais é, do ponto de vista de uma ética, o imperativo categórico universal que é pensado, inclusive, por Kant. Kant pensou isso. Quer dizer, a ideia de um sujeito cosmopolita é aquele que incorpora o diferente, incorpora o estrangeiro no meu espaço de formas e de regras. Então, nas regras universitárias, esse espaço de alegria seria incorporado pela composição com aquilo que é diverso. Então, por exemplo, se eu vou dar um curso na pós-graduação ou na graduação, é preciso que eu incorpore a diversidade, além das minhas opções e predileções teóricas, epistemológicas, eu incorpore também saberes outros. Até daqueles com os quais, às vezes, eu não me associo bem no campo afetivo diariamente. Não precisa ter uma intimidade a princípio, mas é preciso que tenha filia de abertura. Isso é grandeza de alma e, ao mesmo tempo, abertura de percepção. Essa palavra percepção, que vem na megalopsiquia, é o que Morin denominou, por exemplo, de uma reforma do pensamento, uma reforma cognitiva. Só é possível pensar isso, esse espaço de alegria, com essa também mudança de compreensão e de incorporação cognitiva. Senão fica ingênuo. E o espaço da solidão na construção da felicidade é muito mais doloroso, né? Porque, como diz a música lá, o samba brasileiro, é impossível ser feliz sozinho. Acho que também na universidade é impossível ser feliz sozinho. E o modelo de construção da ciência é o modelo da solidão. Não é da solitude, porque a solitude é importante, né? A solitude no sentido de que eu tenho um espaço ali de ascetismo, de um exercício mais ou menos
sozinho no cotidiano, mas eu estou pensando associado com os outros e com as outras. Exato, Alex. Muito interessante essa perspectiva, esse debate, esse diálogo. E sobre a universidade, se nós pararmos para pensar sobre a universidade, são instituições muito antigas da humanidade, né? Por muitas vezes retratada como talvez um espaço de desencantamento do mundo, de você, obviamente, desvelar todos os tabus, todos os véus das tradições, todas as formas de verdades estabelecidas. Obviamente é um espaço de exercício do pensar, construção de conhecimento. Obviamente, por si só, espaço de criação, espaço também de felicidade, promotora de felicidade e de alegria. É interessante destacar também essa questão das conquistas que a universidade propicia para a humanidade, né? Que às vezes passa batido no cotidiano, no dia a dia, mas existem milhares de cientistas aqui na UFRN, nós mesmos que estamos aqui todos os dias em nossas casas ou na universidade produzindo conhecimento, trazendo novas formas de interpretar o mundo para a humanidade. 2 acontecimentos que são interessantes também destacar é a questão da descoberta da vacina da Covid-19. Sim. Talvez não, o maior acontecimento desse século XXI para nós, seres humanos, é a descoberta da vacina da COVID, contra a Covid-19. O maior acontecimento até agora, o grande impacto, a grande tragédia da humanidade foi a pandemia da Covid, do novo coronavírus, né? Interessante destacar também, né, Alex, essa questão das células-tronco. Sim. Né, outra grande conquista, entre muitas outras, que denotam, na verdade, deixam bem claras a universidade como espaço de promoção da alegria e dessa filia que você falou, desse universo, essa grande família que a humanidade é. Lembremos, por exemplo, sobre a pandemia da Covid, o contexto todo. Todos, obviamente, trancados em casa, todo mundo com medo da doença, obviamente, todo mundo esperando uma vacina, uma salvação, uma cura e não querendo ficar doente. Sim. De uma maneira ou de outra, todos unidos pelo mesmo medo, pela mesma insegurança e pela mesma esperança. Sim. E que também tem essa noção de alegria quando chegou a vacina, a expectativa para cada um tomar a sua vacina, a primeira dose, a segunda dose, a terceira dose, a quarta dose. Recentemente, já temos até casos de Covid novamente sendo registrados aqui no Brasil. Existe todo um esforço das entidades públicas de saúde para que até se retorne o uso de máscaras e que se vacine cada vez mais a população contra a doença. É importante também, né, Alex, destacar essas grandes conquistas que a universidade propicia para a humanidade, porque são promotoras de alegria. E isso é feito diariamente. Todos os dias, produção de artigos científicos, a ciência em movimento, as atualizações das teorias, da literatura científica, as discussões, os debates, que obviamente também tem seu ponto de atrito entre os intelectuais, mas obviamente com um objetivo único, que poderíamos dizer assim, que é a produção do conhecimento, que gera alegria, gera conhecimento, tanto para quem produz, como para a própria população em geral. Sim, eu acho que a ideia, por exemplo, de amigos da sabedoria, né, que é o princípio da inspiração da filosofia, eu acho que a ciência perdeu. Ou ela virou tecnológica demais, embora não desnecessária para a humanidade. Isso que você acabou de relatar sobre a conquista civilizatória, portanto, um objeto megalopsíquico que foi para toda a humanidade, né? Portanto, para o próximo familiar nosso, sanguíneo, para aquele que está do outro lado do mundo, lá na China ou aqui no interior do Rio Grande do Norte, no nosso caso, ou qualquer outra parte do Brasil. Isso é megalopsíquico, é você, pela ciência, descobrir uma zona de vida e, portanto, de alegria para a família do planeta, que é a família que denomina-se humanidade. Mas, do ponto de vista da grandeza da alma, que é outro elemento fundamental que acompanha essa dimensão, é preciso que você seja amigo do conhecimento, né? Você seja amigo da sabedoria. Para isso, você tem que ter um espaço de construção também, eu acho que de uma outra ética da dedicação em relação ao conhecimento, em relação àquilo que a universidade deveria ser. Por exemplo, praticar mais uma ideia de conhecimento
menos utilitarista e mais inútil. O que é isso? A poesia serve para quê? A filosofia serve para quê? Pensar a ciência serve para quê? A rigor não servem para nada, eles são inúteis. Né? Mas a inutilidade de um poema, por exemplo, do Goethe, serve, por exemplo, para uma formação para um aluno ou qualquer outro estudante, que seja das áreas de humanidades ou das outras áreas de ciências naturais, para a formação do humano. Portanto, para esse sujeito que tem uma grandeza maior na sua formação, para além da sua própria disciplina. Né? Portanto, isso é uma colocação do Ordini, que é um filósofo italiano, recém-falecido, que ele defende essa ideia de que as humanidades, por exemplo, devem ser resgatadas como saber da inutilidade para combater a noção do utilitarismo. Próprio herdeiro, por exemplo, do conhecimento, desde John Locke, por exemplo, da concepção dos liberais, dos filósofos contratualistas, etc., e que contaminou na modernidade também o pensamento da universidade. O Max Weber, que é um autor que você conhece muito bem, que escreveu a Ética do Espírito, a Ética Protestante do Espírito do Capitalismo, tem uma expressão que ele usa o seguinte, ele diz, olha, a modernidade, em particular o espaço das universidades, o espaço do conhecimento, se transformou numa era dos especialistas sem espírito. Quem não ama o conhecimento e a sabedoria, ele é um especialista sem espírito, portanto ele não tem magnanimidade. Ele não vai incorporar o estrangeiro. Portanto, ele não vai se filiar a outras teses, porque ele é tão especialista que ele só se associa com o igual. Entende? Então, quer dizer, para além dessa conquista que a ciência nos demonstra, aliás, a própria criação da universidade é uma ideia muito antiga, né? Quer dizer, se eu não me engano, eu teria que ver os dados exatamente, mas eu acho que é do século XII para frente a criação das primeiras universidades. E quando você começa a fazer uma primeira transição em termos de conhecimento, ali você tem um espaço mais de um saber teocêntrico, teológico, uma sabedoria mais filosófica, e depois, no século XVII, um saber científico, e que hoje nós já ampliamos. Então, acho que é preciso que a gente reconheça que a ciência produzida na universidade tem esse espaço de alegria, mas, ao mesmo tempo, também ela é um espaço de produção da tristeza. Não é? Se nós pensarmos no século XX, por exemplo, parte das tragédias do século XX também foi produzida pela ciência. Está aí o exemplo do Oppenheimer, em relação à bomba atômica. Agora, por isso a ciência não é importante, não produz alegria? Claro que sim, porque quem produziu aquele tipo de tragédia não foi a ciência em si, enquanto um discurso, né? Foi o sujeito da produção de apropriação desse poder de saber, que é o espaço da política, não foi o cientista em si. Então, sim, eu acho que a gente tem e muito importante se recuperar essas conquistas. Pensa, por exemplo, do ponto de vista ético, o sujeito geneticamente modificável do futuro. A mudança é radical. Muito mais profundo do que a conversa sobre ChatGPT, que é uma conversa hoje, é igual quando foi criado o SMS ou antigamente o ICQ, por exemplo. Para mim, o ChatGPT para mim é o ICQ num nível muito mais sofisticado do linguajar humano, né? Para mim, muito mais sério é você pensar como é que o indivíduo daqui para frente pode vir de uma outra linhagem, inclusive criada em laboratório, e eticamente ele pensar, sentir igual a mim, que vem de uma linhagem básica de um sujeito que é a espécie. Isso para mim é muito mais importante. E é a ciência que está trazendo isso. Né? Tecnologicamente já é possível, por mais que alguns projetos não tenham dado certo, como, por exemplo, da Dolly, né? Foi um projeto complicado, mas as células-tronco, por exemplo, demonstra que, olha aí, estamos na iminência de criar uma outra configuração de humano. Esse humano manterá os sentimentos de alegria, de tristeza, de magnanimidade ética de nós humanos? Esse é o desafio que eu acho que a ciência tem que se debruçar agora, tem que se debruçar de uma maneira alegre, né? Alegre no sentido spinozano mesmo, quer dizer, de um afeto que eu me contamino para ter potência de vida. O Spinoza dizia isso, né? Preciso que a gente se alegre com o conhecimento, porque eu sou alegre com minha vida. Se eu sou alegre com minha vida, eu tenho um corpo que deseja. E se é um corpo que deseja, ele é um corpo potente. E se é potente, ele tem uma força política. Aí o desejo é no sentido de que eu tenho gana para dar conta dos meus projetos. Se eu faço parte de um curso X, eu tenho gana para construir aquele curso, né? Enfim, e aí eu sinto essa tristeza na universidade, simultaneamente, né, que caminha junto com as conquistas, virou também um espaço dos corpos tristes, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho que não é a maioria na universidade. Eu acho que tem muitos corpos alegres e potentes, como, por exemplo, agora, no nosso curso de graduação, um curso que não formou nem a primeira turma, um curso que teve a conquista no MEC, por exemplo, de nota 5. Isso cria uma perspectiva, né? A felicidade promete expectativa. É possível? Não sei, vamos construir. Que é uma conquista que, digamos assim, toda a conquista de um curso, de uma nota excelente como essa, uma avaliação muito boa,
enfim, uma série de notas positivas para qualquer curso de pós-graduação, graduação, não é baseada somente e a própria produção acadêmica não é baseada somente em sofrimento. Sim. Né? Porque se passa muito essa ideia também. Obviamente, podemos até ver na internet muitas matérias sobre saúde mental dos estudantes, dos professores. Já tratamos isso aqui no podcast, sim. Doença e docência, a universidade como espaço também que abriga as doenças, onde elas estão presentes, principalmente para os docentes. Falamos também sobre os alunos que obviamente ficam doentes na universidade, mas toda a produção acadêmica também não é só sofrimento. Não, absolutamente. Né? As conquistas universitárias, as conquistas, a própria expansão da rede universitária no Brasil é uma conquista civilizatória da população brasileira. Né? Pensemos até na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aqui é o UFRN, né? Nossa casa. Uma universidade muito recente, de 60 anos. Sim. De UFRN. Quantas universidades no mundo já existiam antes da UFRN? Sim. E ela segue servindo a população norte-riograndense, brasileira, sempre produzindo conhecimento. Sempre produzindo... Agora mesmo temos aqui um aluno estrangeiro do nosso estado vizinho aqui, Bahia, aqui fazendo o nosso curso, a Cindy. Cindy, é possível ser feliz na universidade? Diga aí para nós. Eu acho que, como a Era falou, eu acho que depende muito, assim, tem momentos que realmente é muito difícil, né, dado as circunstâncias. Também acho que depende muito do momento político, né, que o país passa, mas agora é possível a gente ver vários tipos de conquistas, né, e isso faz parte dessa felicidade que a gente tem na universidade. E como a Era falou, a gente ganha muitas experiências, né, conhecimento, conhece novas pessoas, aprende novas coisas, então eu acho que em grande parte assim é uma felicidade, sim. Muito interessante o depoimento da Cindy, que é interessante também nós pensarmos sobre essa perspectiva do indivíduo, né? Por exemplo, a própria realização pessoal, profissional, não apenas profissional da universidade, que é a universidade propicia, mas pessoal. Você obviamente evoluir, tanto se desenvolver suas habilidades, tanto profissionais como também pessoais, as amizades, os afetos que são construídos dentro da universidade. E nesse aspecto é interessante nós discutirmos a questão da construção dos espaços de felicidade na universidade e identificação deles também. Sim. Podemos pensar aqui na UFRN, os corredores do setor 2, por exemplo, né? São espaços de sociabilidade, de conversa, de construção ali diária e espaços de felicidade também, de encontro. Sim. Né? A sala de aula não é um espaço unicamente de tristeza ou, obviamente, de sofrimento. Pode ser em determinado momento, em determinado contexto, mas é um espaço também de produção de conhecimento, de alegria, né, Alex? Sim. De produção de encontro de grandes amores. Sim, sim. Né? De dores e tristeza, mas grandes gozos. Não falo da sexualidade, gozo de amar alguém, de amar um amigo, uma amiga, de descobrir um casamento, ou um descasamento, enfim. Um namoro, uma paquera, quer dizer... A universidade tem que ser também esse espaço de sabedoria que também se estende aos corpos, entende? É nesse sentido que ele não pode ser só um espaço teórico. A gente pode repensar o espaço de sociabilidade, por exemplo. Eu acho que falta mais o espaço de arte, por exemplo, música na universidade. Há anos eu defendo que no espaço da nossa arquitetura digital, do CIGAR, por exemplo, a gente tenha espaços ali de mostras do que acontece aqui no NAC, de mostras artísticas e de som. Para mim, assim, os espaços de sala de aula, por exemplo, sempre tinha que ter integrado ao som, por exemplo, a música, produção local, internacional. E a arquitetura, por exemplo, do CIGAR, que é o que a gente entra mais no dia a dia, seja um espaço, por exemplo, sonoro, ele seja visualmente melhor, seja uma arquitetura mais flexível. Só para dar um exemplo assim, de como a gente poderia, de alguma maneira, mudar e começar a construir esse espaço de mais beleza. Assim como o espaço, por exemplo, de festivais, de coisas mais estéticas, né? As potencialidades poéticas que nós temos na sala de aula, por exemplo, ser mostradas na universidade. E não só feira de ciência, sabe? Feira de ciência anunciada como uma poética também da ciência. Sei lá, você tem poetas em sala que também são grandes cientistas. Cientistas, às vezes, que escondem a poesia. Né? E aí pode ser um músico, pode ser um pintor, pode, sei lá, espaços de que você expanda esse sujeito. Esse sujeito megalopsíquico que nós estamos falando exatamente também dessa expansão. Eu preciso estar inteiro. Quando
com este corpo spinosiano que pode. Eu posso ser, ao mesmo tempo, alguém que seja capaz de fazer uma análise do Max Weber ou do Aristóteles, mas seja alguém também que seja capaz de declamar um poema, escrever ou publicar um romance, por exemplo. Né? Ou ter uma sensibilidade e outra, que a universidade precisa ter isso. Nós olhamos, por exemplo, alguns espaços, esse centro de convivência, por exemplo, da universidade. Eu acho que se a gente tivesse que construir o primeiro espaço de Ilha de Felicidade, era acabar com esse centro de convivência e construir uma outra coisa, por exemplo. Mas é possível, sim. A gente falava no início do programa, aliás, antes de começar o programa, de uma passagem da colocação do Oswald de Andrade, poeta, né? Paulista, ele dizia que como é que era, Tadeu? A esperança é um espeto que sempre falta um assado. Eu acho que a felicidade é exatamente isso, é um espeto. Eu dizia antes que essa frase era um espeto à espera de um assado. A universidade é um espaço de expectativa, é como esse espeto que não está garantido se ao final nós temos um bom assado ou não. Sim. E, portanto, é uma travessia, né? É uma travessia que cada um tem que ser responsável por ela. É assim que eu vejo. E a felicidade e a alegria também. Exatamente. E essa questão da travessia, do percurso, né? A felicidade estaria no caminho, podemos dizer assim. E esse caminho também é configurado pela universidade. Se a felicidade está no caminho, a universidade faz parte desse caminho, dessa trajetória pessoal de cada um. A lembrar que o caminho, para o caminhante não há caminho, o caminho se faz ao andar, né? O grande poema do Antônio Machado que resgata muito. Não tem garantia. Não há garantia, né? Mas busquemos a felicidade. Sim. E é isso, pessoal. Muito interessante o episódio do Marginalia Podcast, Felicidade e Universidade. Agradecemos a todos os ouvintes por vocês acompanharem mais esse episódio nas nossas plataformas digitais e outros meios de comunicação. E fica aqui o convite para todos vocês que, a partir do ano que vem, continuaremos com nossas atividades e com a seguinte temática: civilização, globalização e desafios dos problemas globais. Essa temática terá uma série de aproximadamente 4 episódios e teremos convidados aqui na sala do Marginalia para gravar novos debates interessantíssimos, interdisciplinares e formadores, como é o objetivo do Marginalia Podcast. Não é um espaço apenas de discussão, mas um espaço de formação. É uma atividade de extensão que forma também, por meio das mídias digitais, desse novo formato de diálogo. Muito obrigado a todos, a todas, a todes e até a próxima.